pessoal! Nosso primeiro vídeo será sobre conjuntos numéricos. Vou iniciar com uma frase que gosto muito e que vocês vão compreender melhor durante o decorrer dos nossos vídeos. A matemática é a forma com a qual Deus escreveu o universo, Galileu Galilei. É uma frase muito profunda e eu concordo com ela, né? Para a melhor compreensão da importância da matemática, é preciso conhecer a sua história. E vamos começar no início de tudo, quando o homem das cavernas abandona a sua vida de nômade e descobre a vantagem da agricultura e da pecuária. Quando isso ocorre, o ser humano tem a necessidade de medir as plantações e contar os rebanhos. E como é que eles faziam isso? Não existiam os números que a gente conhecia hoje, né? Então, eles faziam marquinhas, como mostra aqui nessa imagem, para cada unidade. E também eles juntavam pedrinhas, né? Cada pedrinha significava uma unidade e também faziam nó nas cordas. Essas eram uma das formas de contagem daquela época, já que não existia número. Como vocês podem ver aqui, ó, um pauzinho era o número 1, dois pauzinhos o número 2, e assim por diante. Quando chegava o número 5, aí eles faziam um risquinho em cima. E era assim que era a contagem dos números. Assim foram surgindo civilizações e conforme o crescimento dessas civilizações, os números também começaram a evoluir. No Egito, por exemplo, que era um dos sistemas mais evoluídos, olha aqui como é que era a contagem dele. Um valzinho desse, ele poderia se repetir até 9 vezes, né? Aí, quando eles queriam representar o 10, aí já mudava de símbolo. Quando queriam representar o 100, mudavam de símbolo e assim por diante. Esse daqui também era um sistema de numeração de uma das civilizações mais importantes da antiguidade, que é o sistema mesopotâmico, né? O sistema de contagem mesopotâmico. Como vocês podem ver, são bem diferentes um do outro. E a mais evoluída de todas, assim, que eu acho, para mim, é o sistema romano, né? A contagem deles era muito evoluída para aquela época. Conforme com o passar dos anos, foram surgindo outros sistemas de contagem, foram surgindo outras formas de calcular, e assim que foi criado o conjuntos numéricos. Surgiu o conjunto dos números naturais, depois o conjunto dos números inteiros, racionais e o conjunto dos números reais. E o que é conjunto? Então, vocês tentam imaginar aí uma estante cheia de livros. Nessa estante tem vários gêneros: romance, terror, suspense. Então, imagine que essa estante é um conjunto. Nos números é a mesma coisa. Cada um desses aqui, ó, é um conjunto diferente. Vamos entender melhor. Conjunto dos números naturais. O que são os números naturais? Os números naturais são aqueles números que a gente convive em todo momento da nossa vida. Por exemplo, os números do relógio,
os números que aparecem no celular, os números que aparecem no liquidificador, os números que usamos para contar. Esses são os números naturais. E ele é representado por esse símbolo aqui. E os números naturais é um conjunto, né? Um conjunto de números que usamos a todo tempo, praticamente. Agora, quais são os principais conceitos dos números naturais? O primeiro é: todo número natural tem um sucessor. Isso daí é fácil. E os dois números sucessores são chamados consecutivos. E como é representado a forma geral dos números consecutivos? Aqui, ó, A mais 1, onde esse A significa qualquer número que você pode imaginar. Por exemplo, 1, 1 mais 1, 2. 2, 2 mais 1, 3. Então, 3, 3 mais 1, 4. Então, como vocês podem perceber, quando você adiciona um 1 ao número, obtém-se o seu sucessor. Agora, o segundo conceito é o de subconjunto. Então, nós vimos que um conjunto é uma prateleira, né? Eu fiz uma alusão lá, de uma prateleira cheia de livros. E um subconjunto, o que seria um subconjunto? Então, imagina que você foi nessa prateleira e pegou só os livros de ação, todos os livros de ação. Então, esses livros de ação que você pegou é um subconjunto. O conjunto é tudo e um subconjunto é só uma pequena parte daquele todo.